dizer para Platão que a beleza era relativa, ou que cada um tem a sua beleza, isso seria para ele um absurdo, né? Marcelo, nós vivemos numa época em que se diz, todos os dias, gosto não se discute, né? Então cada um tem a sua beleza, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua moral. Como isso aqui se insere, isso que dizia Platão, né, de que a beleza é algo objetivo? Então, foi uma questão importante essa, porque para os gregos a verdade era objetiva. Então, numa discussão entre dois gregos na Ágora, né, a praça principal, supor que tivesse uma discussão na Ágora, nenhum desses lados ia argumentar que a verdade é subjetiva, pelo menos na época do auge da Grécia. Todos eles partiam disso. Ele podia ter um entendimento errado, acho que a análise objetiva, e vai para um lado errado, mas o princípio era o mesmo. Ora, se todo conhecimento é objetivo, então que não depende do que eu acho, então falar eu acho que a arte é bonita, a arte é feia, é uma coisa tolice, é pelas regras dos templos, quando eles construíam, pela proporção dos templos, proporção das casas, como a cidade foi feita, se podia dizer que ela era bonita ou feia. Inclusive havia regras para construir o templo, ele era sempre num lugar alto para ter uma visualização, as colunas tinham uma espécie, não todo, mas algumas construções para ser projetadas para fora, para atrair quem está de fora para dentro, tinha todo um trabalho dessa forma, né? Então a arte era objetiva, e mais, ao contrário do que isso eu mudei quando eu li o livro do Verga. Se diz que a arte na Grécia era uma arte antropocêntrica. Isso aí não é verdade, é uma arte teocêntrica, porque em tudo eles faziam referência aos deuses, daí as musas, né? Musas são filhas dos deuses. Então a musa que inspirou, a Mnemoses é a mãe das musas. Aí poderia fazer uma coisa completamente delirante. A memória é mãe daquela que inspira a arte. Por quê? Porque a arte é feita para lembrar alguma coisa. Olha que bonito. Claro, para lembrar princípios universais. Princípios universais. Então, uma catedral gótica, ela tem esse princípio grego, lógico, livre do paganismo. Então, a catedral gótica é para ser perpetuada no tempo para lembrar de quem? De Deus. E depois de quem construiu, de uma civilização muito boa que teve, que era a Idade Média e tal. Então, toda a construção grega era feita para perpetuar com determinadas coisas objetivas e coisas proporcionais, sempre no intuito de lembrar. Por isso que Mnemoses é mãe das musas. As musas inspiram, lógico que não vai inspirar no sentido que eu estou falando, né? Aí o artista então faz isso, mas tendo em vista algum valor mais elevado. Então, vou dizer, arte por arte é de uma tolice, mas completa. Claro. Isso não tem o menor sentido. Uma arte abstrata. Não, isso não existe. Claro. Simplesmente não é arte. Não é arte. Exato. Agora, você falou aqui das catedrais, né? É interessante que quando a Notre Dame estava sendo construída, São Luís, que participou da construção e ajudava, ele chamava também, até se diz que provavelmente ele chamou São Tomás, que dava aula ali perto, né? Os teólogos para verem se a catedral estava teologicamente coerente, teologicamente correta. Porque, claro que os princípios da teologia deviam estar expressos até para facilitar a compreensão de todos, sobretudo do povo mais simples. E lá na Notre Dame, do lado direito, tinha um quadro com São Tomás de Aquino como fonte, e em volta dele, arquitetos bebendo dessa fonte. Olha aí, tá vendo? Olha que bonito. Quer dizer, a metafísica é quem instruiu a construção da catedral, claro. Que determina a física. Que determina a física, que é a escolástica de pedra, né? A escolástica de pedra, exatamente. E interessante que Platão, então, voltando àquela questão do universal, né? Então uma coisa vai ser mais bela, porque a pessoa, o nosso ouvinte pode dizer, tá bom, mas aí quem é que vai determinar o que é bonito ou feio? Existe beleza, mas quem é que determinou? Não foi ninguém que determinou. A coisa é beleza, assim como uma coisa é verdadeira, ela é. Ela se impõe por si mesma. Exato. Né? Mas aí ele dizia, né, quanto aquilo mais se assemelha, mais está próximo da ideia do que é aquele ser. Exatamente. Um belo cavalo é porque ele de fato é um autêntico cavalo. Né? Exatamente. Cavalo nato. Eu não sei desenhar, então provavelmente ficaria um lixo. Né? Então, por exemplo, se eu desenho um cavalo e ele parece um pato,
Alguém falou, esse cara não sabe desenhar, ué. Então a coisa é objetiva, não é subjetiva. Por isso que os grandes pintores tinham valor. Tinham valor. Porque eles conseguiam colocar naquilo que eles pintavam muita realidade. Muitas coisas. É lógico que isso aí deveu ao desenvolvimento da técnica e tal. No Renascimento eles estudavam anatomia e gerou um monte de problema. Mas não veio o caso. Mas eles chegaram até nisso para tentar chegar à perfeição do desenho, né? Sim. Marcelo, agora falando um pouco sobre Roma, que é o terceiro pilar dessa tríade, né? Bom, Roma também é uma das cidades antigas, então ela vai ter o culto aos mortos, ela vai ter toda essa influência, mas Roma acabou sendo o império, né? Quando você fala do império... É Roma. É Roma, né? E Roma, tendo conquistado... cidades gregas imitavam os gregos, né? Então, como é que é isso aí, Marcelo? O reconhecimento de um valor, ainda que seja do seu inimigo derrotado? Então, a história de Roma é muito curiosa, porque Roma era filha de Alba, né, uma cidade latina. E depois Roma invade Alba e conquista Alba. Isso era um absurdo. Isso é um crime, um pecado grave. É um pecado grave para o mundo grego do culto aos mortos. Então, Roma começou com uma inovação aí. Ela começou, então, ela se alvorou no direito de fazer conquistas, ignorando todas as questões do culto antigo. Porque na Roma, quando ela começou a se desenvolver, muita coisa já estava entrando em decadência. Atenas é muito mais antigo que Roma, né? Então esses valores nasceram já com Atenas. Em Roma, vamos dizer assim, nasceu meio na decadência. Ainda havia, mas numa certa decadência. A prova é que ela conquistou Alba. Então Roma partiu para grandes conquistas. E Roma valorizava, era um povo extremamente prático e que soube valorizar o mundo grego. Então, a elite romana gostava de falar grego, não latim. O latim se consolidou muito depois, ainda na base quase sendo forçado. Eles valorizavam até o vinho, né? Eles preferiam o vinho grego do que o vinho romano. Não eram bobos. Então, eles aproveitaram muito da cultura grega, só que, infelizmente, aproveitaram aquela cultura grega já decadente, né? Então, eles não aproveitaram Aristóteles, não aproveitaram a paideia. Então, o que Roma tem, Grécia não tem. O que Grécia tem, Roma não tem, porque eles foram complementares. Então, o que Roma tinha que a Grécia não tinha? Roma tinha a noção do império, de fazer uma grande extensão territorial, todos com os mesmos direitos, isso aqui é espetacular, nunca teve na história uma coisa assim, dando direitos iguais para as pessoas. Depois a noção de infraestrutura, que no mundo grego era muito, muito restrita à cidade, o desejo de comunicar cidades com cidades do ponto de vista para ficar para sempre. Aí que está que eu digo que Roma venceu o nomadismo. Por quê? Você não tem civilização com nomadismo, porque o nômade ele vive só do tempo presente. Ele fica num lugar, aí esgota os recursos naturais daqui e vai para outro lugar. Então ele não vai construir uma casa de pedra, sim, porque ele vai ter que mudar. Ele não vai desenvolver agricultura porque ele vai ter que mudar. Não tem como ele também disciplinar muito. Olha, um vai ter que ficar estudando, um vai ser arquiteto, outro vai ser isso. O nomadismo impede isso. As pessoas acabam tendo praticamente as mesmas funções de guerra e de caça e coleta. Quando se estabelece um lugar que com agricultura, cultura vem de agricultura, não é à toa, e aí se estabelece num lugar, então eu posso construir uma casa para durar por séculos, eu posso fazer estrada para ligar as cidades. Então nunca teve um império como Roma tão preocupada em desenvolver infraestrutura. Até hoje tem pontes, você vai na Europa e tem pontes. Sim. Até hoje se elogia o cimento de Roma, os tijolos de Roma. É uma coisa impressionante. Quer dizer, um povo que via valor na perpetuidade do que estava fazendo. Eles queriam deixar isso para as gerações seguintes. Eles não viviam para aquele momento. Os gregos também eram assim. Mas a preocupação de infraestrutura de Roma era muito melhor que da Grécia. A visão... A Grécia nunca fez império. Quando fez, foi na decadência e não conquistou toda a Grécia. Agora, Roma desenvolveu bem o conceito de império, respeitando as particularidades locais. Roma não chegava lá, agora vai ser assim, assim, assim. As pessoas acabavam adotando hábitos romanos porque admiravam os romanos, não porque foi forçado.
Então Roma deixava as liberdades para as pessoas, dando elas os mesmos direitos, estabelecendo paz nos lugares. Isso aí nunca teve na história. E aí acabou desenvolvendo o direito. Só para ter um exemplo, teve a famosa Pax Romana. Portugal, a Gália, a Espanha e norte da Itália tiveram paz durante mais de 200 anos. Quer dizer, uma pessoa que morava no interior da Gália depois da conquista de Júlio César em cima de Vercingetorix, tinha paz lá. A pessoa não tinha preocupação nenhuma, tinha aposentadoria, gerações sem saber o que era guerra. A pessoa podia ter sua profissão, tinha aposentadoria, saber que o seu filho ia ficar naquela cultura ad eterno. Era assim. Isso aí nunca teve na história. O romano era um povo muito prático, além de tudo, né? Então, de fato, a questão da infraestrutura é uma coisa notável, né? Porque eles dominaram toda a bacia do Mediterrâneo, combateram a pirataria, então a navegação prosperou, o comércio prosperou, havia estradas, então o comércio floresceu, e é engraçado, não, é interessante que os evangelhos dizem que Cristo veio na plenitude dos tempos. Exatamente. Né? Que é justamente neste momento. Porque era um momento em que toda essa Pax Romana facilitaria a expansão do evangelho. Havia estradas, o banditismo tinha sido combatido, não estava havendo muitas guerras. E navegação confiável. Então, para os apóstolos, para os discípulos viajarem e se comunicarem, etc., fundarem as igrejas, etc., isso aqui foi muito facilitado. E o que é interessante é que houve um momento em que Roma começou a atrapalhar. Né? Isso séculos depois, claro, né? O imperador, no caso do arianismo, por exemplo, Constantino querendo se meter na briga sem entender nem de catecismo, né? E aí, então, vem a invasão bárbara e acaba com o império, e a igreja faz a Idade Média. Mas isso aqui, enfim, é outro assunto. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.